Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de novembro de 2013, é uma sexta-feira. Nosso verbete é de número 2842. Ele tem 6 páginas, 50 elogias e 19 máximos. O tema de hoje é a antiassistência musical da especialidade comunicologia e ele foi redigido pelo neoverbetógrafo Bruno Camargo. O Bruno, ele é brasileiro, é natural de Rio Claro, São Paulo, é pesquisador da Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde dezembro de 2012. Bom, agora, na definologia, então, a antiassistência musical é o ato ou efeito doentio de manifestações melódicas ou composições musicais patopensênicas capazes de assediar, perturbar, transtornar ou fazer apologias a vícios e comportamentos degradantes, impeditivos da evolução consciencial. Na pensenologia, o holopensene pessoal da comunicação musical, a patopensenidade, a melopensenidade, a hipnopensenidade, a narcopensenidade. Na fatologia, a banalização da importância da educação na sociedade em letras musicais, demonstrando a baixa instrução do autor, o desrespeito à inteligência do público ouvinte, o incentivo ao boavidismo em composições musicais, as paródias musicais humilhantes, as músicas com intencionalidades sexuais implícitas de seduzir fãs, o estímulo a rodeios e maus tratos a animais subhumanos em diversas músicas, as letras musicais com excesso de violência urbana, a urgente priorização e autodiscernimento na escolha musical pelas consciências mais lúcidas. Na parafatologia, o desconhecimento do estado vibracional profilático, o heterassédio extrafísico interconsciencial, o desconhecimento da inteligência evolutiva, o heterassédio de consciências energívoras, intoxicadoras e vampirizadoras. Aqui no detalhismo, a gente chama a atenção que nós temos 14 máximos. E na argumentologia, ele apresenta uma taxologia com 20 categorias de antiassistência musical, analisadas aí segundo a comunicologia. E na remissiologia nós destacamos acriticismo, baratrosfera, boemia, música bélica e radiotismo musical. E na frase enfática, a assistência musical vem predominando nos últimos tempos. Importa ao intermissivista lúcido discernir o prioritário, objetivando a manutenção das metas evolutivas sem autodesvios. Na questionologia, você ainda conserva algum impulso de ouvir músicas antiassistenciais? Quais técnicas utiliza para impedir tal reação doentia? E na bibliografia específica, nós temos 3 fontes bibliográficas. Agora, aqui na mega-análise do João Paulo, nós temos antidiscernimento, psicossomática, desassistência, deseducação, despriorização, manipulação, instigação, interprisão, incitação, influência, apologia, antitares, antiauxílio, assedialidade, melopensenidade, cosmoeticologia, comunicologia, parapatologia, pensenologia e musicologia. Agora, antes de nós entrarmos propriamente dito nas perguntas, aqui já tem várias de teletertulianos, eu gostaria de fazer uma chamada para vocês, que é sobre a Semana da Escrita. Essa atividade ela é muito interessante, ela é proposta pela Unescom, que é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia, e ela vai ocorrer de 10 a 19 de janeiro de 2014 aqui em Foz do Iguaçu. E essa semana ela conta com a participação
de várias outras ICs relacionadas à escrita, né? Por exemplo, a Reconsciência e a própria Enciclosapiens. São instituições que têm atividades relacionadas à escrita. A Enciclosapiens, como vocês sabem, é uma neo-IC, acabou de ser formada, e é a nossa IC aqui responsável pela verbetografia, pela escrita dos verbetes. Essas atividades, elas vão ocorrer no discernimento, né? Aqui no campus do discernimento, em Foz do Iguaçu. Tem atividades ao modo de autor-cobaia, temos debates sobre escrita conscienciológica, temos o painel livro aberto, que é justamente para os autorandos, para os pré-autores da conscienciologia, mostrarem suas obras aqui no hall do tertuliário, e tem também um colóquio autoral, que vai ocorrer com os autores da CCCI, com livros na SOCIM, independentemente de serem livros sobre a ciência conscienciologia. Então, vai ter essa atividade, tem algumas dessas atividades gratuitas, estão todos convidados. E tem também uma atividade bem específica, que é o campo conscienciográfico, com o epicor autor Moacir Gonçalves e equipe de autores da Unescom. Esse curso de campo da Unescom, ele possui atividades teóricas e práticas sobre a escrita conscienciológica. E é um campo intercalado com, então se intercala campos bioenergéticos parapsíquicos, visando o reforço energossomático e a produtividade gesconológica do autor, do autorando, no caso, tá certo? Também vai ocorrer no auditório do discernimento. Então, se vocês quiserem mais informações, por favor, mandem e-mail unescom.ccci@gmail.com. Todos aí convidados. Então, vamos lá, professor Bruno. A gente tem aqui, como eu falei, já algumas perguntas. E antes de entrarmos nas perguntas dos teletertulianos ou tertulianos, eu gostaria que você falasse para nós sobre a sua realidade intraconsciencial, a sua experiência em relação a esse tema desse verbete. Você pode contar para a gente? Desde a minha infância, eu sempre gostei de música, sempre fui ligado à música, eu ouvia música quando era criança. Então, isso aí foi fazendo com que eu gostasse cada vez mais de música. Mas a partir de 2012, eu comecei a ver a conscienciologia no site, nas coisas, e eu sempre tive parapsiquismo, a projetabilidade lúcida, sempre tive desde criança. Eu falei, eu vou conhecer então, vamos ver o que eu posso aprender. Mas mesmo assim eu ficava titubeando entre uma coisa e outra, sabe? Entre o parapsiquismo e entre a musicalidade, eu ficava, sabe? Aí depois eu falei assim, não, eu vou fazer o assistenciologia, né? Aí depois, no assistenciologia, eu já vi que não tinha mais como eu seguir pela carreira musical. Aí eu fiz uma reciclagem tão grande que eu comecei a observar o meu temperamento, comecei a ver, eu não gosto de ser ovacionado, eu não gosto de aplauso. Que nem, por exemplo, eu primeiro deixei de lado a música, eu dei valor assim para comprar meu terreno, ter a minha casa, entendeu? Ter a minha estabilidade financeira, para depois eu pensar em música. Isso aí já dá indício de uma coisa, de uma maturidade consciencial. Se fosse uma pessoa que fosse muito ligada à arte, ela iria fazer o contrário. Ela iria dar valor mais à música do que à estabilidade financeira. E sem falar que, na minha opinião, eu, Bruno Fabiano de Camargo, eu perdi muito tempo assim da minha vida com a música. Para mim. Não estou falando que outras pessoas não possam ouvir música, que a música não possa ser benéfica, mas no meu caso, assim, eu perdi tempo assim com música. Eu posso falar isso. Agora, Bruno, você era um músico amador, é isso? Isso. E você pensava em se profissionalizar? No momento que assim, eu construí minha casa, estava tudo direitinho, que eu vi que era o momento ali, eu comprei equipamento, comprei amplificador, guitarra, violão, comprei tudo, fiz aula de canto, mas isso aí foi entre o CIP e entre o assistenciologia. Aí, naquele momento, eu diagnostiquei na minha intraconsciencialidade que eu estava entrando em automimese. Por quê? Porque eu sempre tive muita facilidade em ouvir música assim e memorizar a música. Sempre tive. E ali eu percebi que eu estava entrando em automimese e não tinha mais jeito, não tinha, ia ser, sabe,
não teve como eu ir mais para frente. Antievolutivo. É, antievolutivo, não teve como... Muito bem. Vamos então. Tem aqui o primeiro comentário. Parabéns, professor Bruno. Percebe-se que foi feita pesquisa exaustiva sobre o assunto. Na fatologia, na página 18, por favor, com exceção ao último item, os demais da fatologia são a representação da baratrosfera. Parece que não deixou faltar nada, nem músicas religiosas colocadas na exemplologia. Você poderia comentar? Eu fiz uma pesquisa bem exaustiva, fiquei um certo tempo assim pesquisando. Assim, eu parei, foi uma reciclagem existencial, porque eu tinha mania de ouvir música, eu mudei toda a minha rotina de vida. Eu tinha assim o hábito de ouvir música quando eu chegava depois do meu trabalho. Aí depois com o curso de hebertografia, eu tinha assim precisava ter a disciplina de ficar lendo ali no computador, ficar pesquisando. Comprei quase todos os livros que pediram para fazer o curso de hebertografia, tinha contrafluxo, teve conflitos familiares, e na época que eu estava fazendo isso aí, eu, a minha esposa e a minha cunhada, nós estávamos dividindo um computador só para fazer tudo. Então você imagina, entendeu? Nossa. Mas assim, foi uma pesquisa bem exaustiva e uma pesquisa assim que eu demorei acho que quase um ano e meio mais ou menos, né? Mas é que foi a oportunidade certa, foi agora, foi o momento certo, eu peguei férias no meu trabalho, então não foi uma coisa assim feita às pressas, não, foi com calma, claro. assim. E só lembrando, né, Bruno, que quando a gente fala de verbetografia, ou da própria conscienciografia em geral, que é justamente a escrita considerando o paradigma consciencial, a gente se coloca como principal cobaia ali daquela obra, tá certo? Pode ser mais ou menos, né? Tal história. A obra pode ser 100% biográfica, autobiográfica. Pode aparentemente não ser autobiográfica, mas tem sempre um percentual muito grande de autobiografia, considerando que a conscienciologia é a ciência aí da autopesquisologia, tá certo? Então a gente entende e é muito pertinente essa questão do timing, vamos dizer assim, de conjugar esse tempo da autopesquisa, da maturidade, da maturação de algum assunto, de algum tema, né? E da nossa escrita, né? Chegar um momento certo ali de que a questão amadurece, então a gente chega no ponto de não, posso desovar meus escritos, né? O importante justamente é, então, manter essa lucidez para essa questão da autopesquisa, das autorreciclagens, né? Eu acho importante clarear isso, porque, eventualmente, pode ter algum público de primeira vez vendo a sua tertúlia, né? Essa defesa aí do tema. É um tema muito amplo, que abrange o planeta inteiro, vamos dizer assim. É muito difícil uma pessoa não ter uma aproximação com a música, não é? Alguma atração com a música. Então, eu acho muito sério essa proposta sua. Né? Exatamente. A gente analisar, estudar, ver os meandros da comunicabilidade musical para conseguir tirar o melhor proveito disso, tá certo? Agora, tem uma outra pergunta também na culturologia. Ela coloca, achei interessante também os itens da culturologia. Você poderia comentar a cultura do capitalismo selvagem? Não, é que muitas músicas estão ali destinadas, são feitas para catar dinheiro do público. Elas são feitas para pegar principalmente os jovens e aglutinar todos num lugar, em estádios, e pegar o dinheiro desses jovens aí. Só que muitas pessoas, às vezes, acham que o músico, que é a pessoa que mais lucra com isso, mas, na realidade, existe toda uma manipulação do mercado e, principalmente, de empresários musicais. Às vezes, a pessoa vê o músico rico, muitas vezes o empresário é 3 ou 4 vezes mais rico que o artista ainda. Porque existe todo um mecanismo ali por trás para essa arrecadação de dinheiro. É a chamada indústria cultural. Isso. Né? Aí você pega aí Rock in Rio, que são milhares de pessoas. Você imagina quanto que isso não dá dinheiro. E principalmente
as empresas como Rede Globo, que está toda essa divulgação aí, tem muito dinheiro por trás disso aí, bastante. Com certeza. Mas vamos em frente. Então, na página 19, a técnica do cuidado em tecnologia. A técnica do cuidado com as repetições verbais. Teria algum exemplo, além dos refrões das letras musicais? Olha, eu tenho um exemplo da música do Leonardo lá, que ela fala assim, ela tem uma música que ela fala 6 vezes a mesma coisa. Cerveja, 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 cerveja. Quer dizer, isso aí é uma repetição verbal. Agora, nós temos que tomar cuidado com a repetição verbal, não apenas nas músicas, porque a repetição verbal é uma forma de inculcar uma ideia na cabeça da pessoa. A pessoa que não tem discernimento, ela às vezes vai repetir aquilo lá, é uma forma de manipular, uma forma de carimbar aquela ideia na pessoa, é uma forma de manipulação, sim. É bem sério isso. E o maior problema é que as pessoas não se dão conta, né? São totalmente alheias a essa realidade, a essa lucidez. O refrão, ele é o ápice da música, assim, né? Só que o refrão, ele repete 2, 3 vezes e a pessoa não tem noção daquilo. Isso aí demonstra um alto grau, assim, de tentativa. Essa é a intenção mesmo do compositor, fazer com que a música carimbe, aquele refrão carimbe e grave na cabeça da pessoa, e é com aquilo acontece a manipulação, sim. E aí junta com a questão da assimilação, né, das energias, de todo aquele holopensene, e a pessoa nem sabe, não entende nada de energia em geral, e não faz a desassim, né, que é a desassimilação, ou, enfim, emprega outras técnicas aí de higienização mental, não é isso? E se mantém aí com essa, vamos dizer assim, com essa batopensenidade aí, essa batopensenidade, né, que é a repetição. Batopensenidade, que é a repetição da repetição da repetição. E muitas vezes de um tema absolutamente nosográfico, né, patológico. Assim, baratrosférico mesmo. Muitos baratrosféricos. Exatamente. Mesmo. Ok. Agora, eu queria falar sobre essa coisa de repetir o refrão. Por exemplo, tem cantores que repetem o nome dele, quer dizer, tá fazendo uma marca, está fazendo a propaganda na música. Gustavo Lima, as músicas dele tem sempre o nome dele. Quer dizer, ele está fazendo, ele faz propaganda dele mesmo. Faz propaganda dele, as músicas é Gustavo Lima. O endomarketing. Esse é um que eu me lembro, né? Do refrão na música. Essa noite eu tive uma pesquisa que ele já está colocando até nome de música de Coca-Cola. Tem uma música dele que chama Coca-Cola. Eu pesquisei ontem, quer dizer, isso aí não dá pra gente saber, né, se ele lucrou alguma coisa, ou se vai lucrar, ou se... Mas alguma coisa tem sim. Não, deve ter propaganda. Sim, sim. Deve ter, claro, obviamente, interesse comercial, né, de marca. Tudo bem? Quer perguntar? Claro. Eu quero uma pergunta. Claro. Bruno, por favor, você pode desenvolver a sua enumerologia todinha? Que você terminou com música bélica, né? Você podia desenvolver? Bruno, não sei se você conhece, você sabe a Tânia, a professora Tânia, ela é autora do verbete Música Bélica. Sim. Certo? Ela é professora também, aliás, do verbetografia, especialista aí na enumerologia, né? Foi um presente para você, né, Tânia? Não. Isso aqui foi, achei isso aqui, eu agradeço muito, que você me ajudou muito. Eu não iria conseguir fazer isso aqui, porque era muito difícil na época, mas você me ajudou muito obrigado. Mas eu vou comentar aqui. O ritmo agressivo é que ele normalmente está relacionado com o ritmo e com guitarras distorcidas, a cadência hipnotizante, aquela cadência assim, sabe? Que deixa você exaltado para cima. A pulsação esponteante é parecida com a cadência hipnotizante, só que a pulsação esponteante é quando a música tem aquela hora, aquele momento que ela chega e leva para cima, aí a pessoa fica emocionada, exacerbada. A letra baratrosférica, assim, praticamente o verbete inteiro eu comentei sobre isso, né? A melodia assediante, ontem eu estava ouvindo o Bolero de Ravel, aquilo lá, tem muitas pessoas que ouvem esse tipo de música,
mas aquilo ali, para mim, é uma droga musical. Por quê? Porque a melodia fica repetindo, às vezes tem pessoas que ficam 12 minutos ouvindo aquela música, e sem falar naquela bateria dele, que é uma bateria para, assim, uma coisa militar mesmo, uma coisa de guerra mesmo, aquela bateria. E não tem criatividade nenhuma. Aquilo ali é melodia assediante, aquilo ali é melodia assediante. O compasso neurotizante é aqueles compassos que não ficam quebrados, né? Não tem uma harmonia musical assim. E a música bélica é músicas que falam de guerra, que falam de armamento, música, hinos nacionais, inclusive hinos nacionais bélicos. Tem bastante. Até mesmo o nosso hino nacional tem um trechinho lá que é bélico também. De um modo geral, o hino nacional ele tem essa chamada para a guerra, para a luta, né? De um modo geral. O hino nacional é feito para defender a pátria, né? Sim. Tipo como se a pátria fosse uma mãe, né? Nós defendemos nossa mãe. Só que, como o Estado Mundial, isso aí vai precisar um dia acabar. Vai acabar. O Estado Mundial não vai precisar ter pátria. Entendeu? Está respondido? Tá, muito obrigada. Obrigado a você. Vamos lá, pessoal. Tem uma pergunta aqui ao verbetógrafo, professor Bruno, na estrangeirismologia, na página 18, né, primeira página aí. Você poderia explicar melhor o surgimento da música Lucy in the Sky with Diamonds, composta e gravada pelos Beatles em 67, e sua alusão ao LSD, e onde surgiram as raves que são moda até hoje? Então, vou comentar primeiro. Lucy in the Sky with Diamonds é a música composta por John Lennon. Por trás dessa música aí, existe toda uma controvérsia. Porque uma hora o John Lennon fala que fez, fala que não fez, aí outro fala que fez, que é o Paul McCartney. Então, mas tudo indica que ele era bastante amigo do criador do LSD, que era o Timothy Leary, que foi um psicólogo que inventou o LSD, e nessa época havia toda uma contracultura assim, ao sistema do país, em guerra dos Estados Unidos, entendeu? Agora, qual é a pergunta? Sobre as raves. As raves. raves. Às vezes é uma expressão musical, uma expressão inglesa. Falava, havia as músicas, os eventos musicais indoors, depois eles transformaram em raves. As raves são mais dos anos 80, você sabe? Qual é a época? Mais dos anos 90 para cá. 90 para cá. Você sabe que até aqui em Foz, na Cognópolis, felizmente isso já foi resolvido. Mas a gente tinha o caso da ocorrência de raves num determinado terreno, que era uma chácara, e, nossa, virava assim noites e atrapalhava todo mundo. Imagina um lugar praticamente rural, bastante aberto, descampado, e um assédio assim para a comunidade no entorno, né? Muita bebida, enfim, muita... É o clima baratrosférico mesmo, né? Vou aproveitar o gancho para falar o seguinte: essas raves, elas são o quê? Elas pegam assim das 11 horas da noite, às vezes viram um dia, 2 dias. Quer dizer, uma pessoa fisiologicamente normal, ela não iria aguentar aquilo ali. Com certeza deve ter alguma droga, êxtase, bala, para a pessoa aguentar isso aí. E sem falar nas músicas que são feitas, que são tocadas nessas raves, que são aqueles blue bass, aquelas batidas, são aquilo ali hipnotizante. Entendeu? Com certeza. Agora também na fatologia, na página 19, primeira linha. Ele pergunta assim: como eliminar as trilhas sonoras usadas em propagandas de cervejas e cigarros quando as indústrias desses produtos pagam poupudos impostos ao governo que as apoia? Agora, a propaganda de cigarro foi proibida, não é isso? Agora, de cerveja, o que eu acho assim, não tem como você impedir, porque se você tentar impedir, você vai potencializar muito mais ainda. Vai ser como se fosse uma censura. Você potencializa aquilo ali. Mas o que tem, as pessoas têm que se conscientizar de que existe música que às vezes não tem nenhuma conotação musical assim com cerveja, falando a cerveja, mas que é usada.
Um exemplo que eu dou é aquela linda do Roupa Nova lá. Linda, só você me fascina, te desejo. Essa música ela foi usada no Reclame da Escola. Aí tem lá a cervejinha em cima do cavalo. Aí tem no balancinho a cerveja da escola. Aí as pessoas ficam. Aí tem uma hora que a cerveja mergulha. Entendeu? Eu não sei o que tem que falar também. Eu não sei como a banda autorizou uma coisa dessa. Entendeu? É uma música muito bonita. Assim, é muito bonita a música com melodia, com harmonia. Mas assim, deixou muito a desejar quando eu vi essa música. Na televisão, na propaganda da escola. Certo. Agora, lembrando, né, professor Bruno, que essa questão que ele pergunta, né, como eliminar as trilhas sonoras e tudo, a atitude tomada em relação à propaganda de cigarro, me parece que foi uma bela solução para esse cortou mal pela raiz. Na realidade, o que eu vejo assim é que o governo brasileiro cortou o cigarro porque ele estava tendo mais despesas com pessoas com câncer do que o cigarro em si, do que o malefício do cigarro em si. Quer dizer, eles estavam tendo prejuízo em curar as pessoas, né, com câncer. Um problema já de saúde pública, claro. Não foi assim uma coisa que não, fumar faz mal, fumar não foi uma coisa, porque o governo, na minha opinião, eu acho que o governo não está nem aí com as pessoas, ele quer arrecadar, mas a partir do momento que ele vê que está dando mais prejuízo do que lucro, aí ele tenta achar alguma forma de proibir aquilo ali. E no caso da música é o contrário, né? Porque a música, de certo modo, tem a indústria cultural eles acham por trás, que não faz né? mal, né? Com certeza, é mais complexo. Isso. Sem dúvida. Bom, agora, também na página 19, na sexta linha, você poderia ampliar o item A Geografia Musical? Poderia dar sua opinião sobre o cantor pivete Justin Bieber? Bieber que chama? Que fala? Justin Bieber. Justin Bieber. Na sua recente visita ao Brasil? Eu vou comentar assim sobre a geografia musical, é a música que fala de santos. O Roberto Carlos tem a música Jesus Cristo e Nossa Senhora. Aí o que acontece? Vou comentar agora sobre o Justin Bieber. Assim, na minha opinião, todos nós estamos aqui para evoluir. É o que acontece. Quando o ídolo musical ele é escolhido a dedo, ou pela beleza, ou pelo carisma. Mas só que quando o músico vai ficando famoso, vai ficando com mais dinheiro, vai tendo uma vida melhor, vai aparecendo os trafores dele. Os trafares dele. A idolatria faz com que potencialize os trafares da pessoa. Isso aí não é só com Justin Bieber, não. Renato Russo, Elvis Presley, um monte de músicos dessomado aí por causa disso. Porque a pessoa começa a carreira musical, ela às vezes nem dá conta que ela tem aquele trafarzinho ali, é como se fosse uma brasinha ali, sabe? Mas depois ele fica famoso, o dinheiro, a fama, potencializa aquele trafar dele. Inúmeros deles, olha, Janis Joplin, um monte, Jim Morrison, Elis Regina, tem um monte. Aquele trafar ali, ele está dormente ali, mas a partir do momento que ele fica famoso, aquilo ali se potencializa. Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre o Justin Bieber? Não, tá bom, né? Já concluiu. Assim, a carreira musical dele, o começo da carreira musical dele foi muito bonito, porque ele era um menino esforçado, ele colocou o vídeo dele no YouTube, você entendeu? Não parece ser outra pessoa. Agora, se você parar para notar, parece ser outra pessoa. Agora já está tatuado, já está pichando. Aí teve uma menina esses dias que chegou numa entrevista, falou que foi no quarto do hotel dele, disse que ele estava usando maconha, entendeu? E ele é muito novo, Se ele continuar nesse ritmo, ele não vai longe não, hein? Precisa parar com isso aí. Ele está muito novo para isso aí. Mas e para droga não existe idade, né? Mas ele é novo. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Agora, em sinergismologia, na página 19, quarta linha. Você poderia falar sobre o sinergismo, preconceito, orgulho disfarçado? Sim. O preconceito e o orgulho disfarçado. O preconceito é a pessoa achar
que ela é superior a outra pessoa. As pessoas não podem confundir unicidade com superioridade. Todos nós somos únicos, há milênios, mas nós não somos superior a ninguém. O que nos difere é a experiência. E o orgulho, normalmente, a pessoa que é muito orgulhosa, ela investe contra si mesma. Eu já vi casos de pessoas que eram orgulhosas por... Assim, ela é orgulhosa porque ela é empresário, rico, aí depois ela fica falando assim, não, a pessoa pobre é inferior. Aí depois, no momento que ela fica rica, que ela fica pobre, ela aponta aquele dedo para ela. Existem inúmeros casos de pessoas que eu vi que acabou se matando pelo orgulho, pelo próprio orgulho dela. Ela investe contra si mesma. E não é só em dinheiro, não, é com racismo, com um monte de coisa. O orgulho está sempre ali arraigado. É, muito sério. Ainda mais falando de manifestação artística, né? Ainda agora você estava comentando de algum caso aí, de um certo cantor, e eu lembrei da polêmica que tem hoje em dia, né, sobre as biografias autorizadas ou não autorizadas, enfim. Está um certo estardalhaço aí na mídia. E é um assunto bem complexo, né? Porque, por um lado, a música, por exemplo, adentra a nossa vida, adentra os nossos ouvidos, enfim. E aí essa contrapartida, né, de você ter um mínimo conhecimento ali, ou um certo conhecimento sobre a biografia do artista, gera toda essa problemática, né? De eventual censura, de não autorização, enfim. Já complexifica aí esse problema da anti-assistência, né? Porque na minha opinião, assim, eu acho que tem tanto problema de anti-exemplarismo, senão eles não teriam tanta preocupação, você não acha? Sim. Não sei o que você pensa também disso. Essas bibliografias não autorizadas aí parece que tem alguma coisa de censura, entendeu? Uma censura meio que velada do artista, porque, queira ou não queira, eu acho que quanto mais ele tenta proibir, ele vai potencializar isso aí. A curiosidade do público, né? Porque assim, é igual aquela história, amor proibido, amor dobrado. É proibição, o que tem que ter é conscientização, entendeu? Porque a conscientização, ela espalha, ela vai conscientizar, ela vai tentando conscientizar outras pessoas. Agora a proibição, eu acho que não vale a pena, não vale a pena. Muito bem, agora na ciclologia também, na página 20, segunda linha, você poderia falar sobre o ciclo mentalidade inibida psicossomática, mentalidade desinibida mental somática? O psicossoma, ele tem como característica de ficar girando em torno dele ali. Ele não tem discernimento, ele não tem criatividade, pode até ter criatividade, mas é sempre psicossomática. Ele é inibido. Mas agora o mental soma ele expande, mental somática, né? Ele expande as ideias, a criatividade extrapola para várias áreas, entendeu? A pessoa, ao mental soma, a pessoa fica pensando em ajudar as pessoas, ela não pensa mais no próprio egão, entendeu? Ela quer espalhar a assistência, as ideias dela são pró-evolutivas, as ideias delas, ela começa a pensar em distribuir até mesmo dinheiro, entendeu? Ela já não pensa mais nela. O mental soma tem essa característica, e o psicossoma é sempre aquela coisa voltada para o eu sou o centro do mundo, todo mundo, ninguém gosta de mim, entendeu? Agora o mental soma não, você já começa a trabalhar com ideias avançadas, entendeu? E é nesse sentido que eu quis dizer aqui. Entra o discernimento. Isso, discernimento. Você quer perguntar? Bruno, aqui eu achei muito interessante tanto a tecnologia como a efeitologia. E me chamou a atenção 2 itens, gostaria que você comentasse, assim, ampliasse um pouco. Qual? 2, assim, a terceira linha da tecnologia, a técnica de ouvir música com mental soma. Isso, é assim, a pessoa ela tem que pegar a personalidade da música. Eu mesmo, assim, eu ouço assim, os primeiros acordes da música, a cadência harmônica da música, eu já sei se é agressiva, eu já sei se é alegre, mas o que eu falo assim, que a pessoa tem que tomar muito cuidado, é que nem, por exemplo, essas músicas de sertanejo universitário, elas são alegres, são uma música, sabe,
Só que o que acontece? Tem muita patologia ali por trás, principalmente de álcool. Aí combina com a minha paradoxologia lá, isso aí. Que fala, existem muitas patologias por detrás de muitas alegrias. Então você tem que tomar muito cuidado. Olhar, captar a personalidade da música. E depois, não falo nem a personalidade, depois você tem que captar o temperamento da música, que é temperamento destrutivo, entendeu? Isso que é aquela música assediante, aquela melodia assediante. Porque assim, quando a pessoa começa... Eu mesmo não é que eu tenho preconceito, assim, eu não gosto de música que tem muito refrão. Porque o refrão demonstra uma falta de criatividade do artista. As músicas que eu tenho lá no meu computador são tudo assim, às vezes, se a pessoa ouvir, ela acha que é um improviso. Mas é assim, é tudo uma diferente da outra, assim, as frases melódicas. Entendeu? Agora as músicas que são repetitivas, aquilo ali demonstra uma falta de criatividade e uma tentativa de persuasão do ouvinte. Entendeu? Então, isso está ligado com a outra pergunta que eu queria te fazer, da efeitologia, o efeito das músicas dogmáticas nas lavagens cerebrais. Isso aí é, sem dúvida, sem dúvida. É assim, existem músicos agora que são profissionais de músicas gospel. Posso dar exemplo? Claro. Aline Barros, tem uma cantora que chama Aline Barros, que ela está se tornando assim, ela já é profissional de música, ela vive só disso, de música religiosa, entendeu? E existe outro, Thales, existe diversos, bastante, entendeu? A pessoa só vive daquilo. Você imagina a Interprisão Grupo Karma, que não existe ali. E quando é assim, música em estádio, shows, é muito maior. 20, 30, cada show que ela vai é 20, 40, 50 mil pessoas, depois vai em outra cidade, é mais 20, 30 mil pessoas. Você imagina a Interprisão Grupo Karma que não existe aí? Isso tem religião por trás, então? Tem bastante. Interessante. Obrigada. Hein? Agora, Bruno, tem uma pergunta aqui que justamente aborda essa questão mais polêmica, não é? Mas, enfim... Parabéns pelo desafio de escrever o verbete por nos esclarecer sobre os efeitos musicais no nosso Holopensene. Sou um cantor de banheiro e gosto também de assistir os programas que revelam talentos como o The Voice. Mesmo sendo possíveis talentos ou atributos repetitivos de outras vidas, vejo que, por outro lado, pode ser visto como economia de males e como recurso para assistência. Dê sua opinião, sou eclético, gosto desde músicas clássicas e até o modão de viola. É assim, eu não vou generalizar que nenhuma música presta, que música não é bom para ninguém. É assim, vamos supor que uma pessoa esteja lá no fundo do poço, com droga, pensando em se suicidar. Aí, vamos supor que ela ouça uma música que chega e levanta ela para cima. Quer dizer, aquilo ali já vai ser assistencial, entendeu? Mas eu falo assim, a partir do momento quando a pessoa já pode deixar assim, de dar mais valor pro psicossoma, para dar valor mais pro mental soma, aí que eu falo para a pessoa, mas não é taxar assim que música não é bom para ninguém. Às vezes tem música que é assistencial sim, que nem por exemplo aquela música do Frank Sinatra, New York, New York. Teve uma vez que uma pessoa, ela estava pensando em cometer o suicídio, ela começou a ouvir a música, aí ela ficou para cima, a música ajudou ele a desistir do suicídio, do autocídio. Entendeu? Bruno, e também só lembrando, né, a gente aqui é preciso frisar que quando a gente coloca esse tipo de abordagem e uma defesa de um verbete como o seu na Enciclopédia da Conscienciologia, a gente está trabalhando com o paradigma consciencial voltado fundamentalmente para pessoas, público em geral, mas para os intermissivistas fundamentalmente. Ou seja, a gente está falando de uma questão de se priorizar o que realmente deve ser prioritário em relação à evolução, tá certo? Então a gente sabe, eu concordo com você, tem músicas que podem ser assistenciais. A música pode ser assistencial para algumas pessoas, pode ser, enfim, a gente sabe da musicoterapia, por exemplo,
né? Dependendo da situação da pessoa, a música pode ajudar muito, mas a gente tem que chamar atenção para essas duas realidades. Uma, a maioria patológica da música existente hoje no planeta, tocando nos rádios, enfim, nas TVs. Pessoas sem o menor discernimento sendo manipuladas por isso. E, em contraponto a isso, a nossa condição de intermissivistas, conscienciólogos, que, de certo modo, por a gente já ter feito um curso intermissivo e já ter uma certa lucidez para as questões da evolução, né, considerando mesmo incipiente a nossa condição de portadores, vamos dizer assim, de inteligência evolutiva, que seja incipiente, da gente entender que isso não pode mais ser uma prioridade nossa. Por exemplo, um fim para a vida, né? uma carreira artística, enfim. Isso automaticamente passa a ser pequeno, você não acha? Você contou, por exemplo, da sua experiência, né? Não adianta você, que nem eu, por exemplo. Como que eu ia tocar essas músicas sertanejo universitário, que fala de álcool, aí tem aquelas músicas que falam de promiscuidade, falam mal de mulheres, deixam mulheres, sabe, denigrem a imagem das mulheres. Não tinha como mais eu fazer parte daquilo, não tinha como. Eu acabei desistindo mesmo. Vamos lá, então. Temos mais perguntas aqui chegando. Tem uma pergunta que ela colabora um pouco não, com o tema, colabora. Ele diz assim: em apenas meia hora, ouvindo uma rádio de músicas populares e sertanejas, anotei as seguintes frases. Ai, se eu te pego. É você que te amo. Nossa. Deixa eu chorar. O cowboy vai te pegar. Dá pra nós, ninguém quer. Eu levanto meio-dia. Ninguém tem nada com isso. Tome mais um copo de cerveja. É só chegar e beijar. Erros de português, convocação para a bebida e para a vagabundagem, apelo erótico. O que o verbetógrafo acha das letras de músicas no momento no Brasil? Onde tudo isso vai acabar? Isso aí é a pergunta do professor Elcardio. Ele falou para mim ontem. Falou que ia mandar essa pergunta. Mas é o seguinte, eu, por exemplo, eu estou querendo fazer agora uma reciclagem, estou querendo fazer uma universidade de letras, e provavelmente, assim, eu vou encontrar muito mais erros de português nas músicas do que agora, entendeu? Mas agora, quanto a esses erros gramaticais, isso aí é a baixa instrução, né, do autor. Tem alguns que querem falar meio caipira, né, para se identificar com aquele público ouvinte. Então eles acabam passando por cima da gramática. Isso é uma forma de... apelo, né? É um apelo, né? Às vezes aquelas pessoas de rap, né, que moram na favela, eles tentam fazer uma linguagem assim do público ouvinte dele. Mas normalmente eles nem sabem assim muito que existe gramática, que existe regras gramaticais. Eles nem sabem. Claro que, obviamente, isso mostra a nossa realidade em geral, né, cultural do país. A baixa instrução e a baixa criatividade, né? Ou seja, é um ponto bem sério, né, da má contribuição musical, que está dentro bem do seu tema, né, da antiexiência. A música em si já é baratrosférica. Aí depois já vem a gramática que deixa a desejar. Aí contribui, tem uma potencialização nosográfica maior ainda. Isso. Agora, ao verbetógrafo, na tecnologia, na página 19. Primeira linha, você poderia explicar a técnica da audição antiemotiva? E ela pergunta também sobre a outra técnica que já foi perguntada aqui, que é a técnica de ouvir música com mental som. Acho que vale a pena você clarear as duas de novo. A audição antiemotiva, você tem que perceber quais são os chakras que mais predominam no momento que você ouve a música. Se é o cardiochakra, aí tem o sexochakra, que nem, por exemplo, aquelas músicas de funk, tem um alto índice de sensualidade, de tentativa de seduzir a outra pessoa, entendeu? Aí a pessoa tem que tentar observar quais são esses tipos de chakra. Qual é a vontade que vem, qual a intencionalidade que vem naquele momento que ela ouve a música.
Agora, do mental soma, né, ouvir com mental soma, é aquela, você tentar captar a personalidade da música, aí depois que você captou a personalidade da música, vamos supor que seja uma música alegre. Existem muitas músicas agora que são alegres, que falam de álcool por trás, que são sertanejos universitários. Às vezes você acha que a música é alegre, mas existe toda uma intencionalidade por trás daquela alegria lá. Entendeu? É tipo como se fosse um disfarce. É um disfarce. Por trás lá está embutido a questão nosográfica. Agora, na fatologia, também na página 19, quinta linha de baixo para cima, você poderia expandir as paródias musicais humilhantes e as paródias musicais ofensivas aos disfêmicos? Eu gostaria Poderia dar algum exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma música do Noel Rosa, que ela chama Zé Gaguinho, e depois tem Melô do Gaguinho. Não tem nem como, assim, eu dar um exemplo da música. É muito, assim, humilhante, assim, pro disfêmico, no caso, né? E depois com a outra... Não, ela paródias musicais ofensivas aos disfêmicos e paródias musicais humilhantes. Paródias musicais... normalmente eles pegam assim aquelas músicas, a música é com uma melodia, uma harmonia, aí eles pegam e mudam a letra daquela música e fazem assim com paródia, com letras escatológicas, letras pornográficas, entendeu? Aí eles rimam uma frase com a outra para ficar dando dupla interpretação. Certo. Agora também em fatologia, na página 19, última linha. Você poderia relatar a urgente priorização e autodiscernimento na escolha musical pelas consins mais lúcidas? Aí ele diz, atualmente escuto apenas Brandon Boyd, Noel Gallagher e Thiago York. E você? Não, eu, por exemplo, já estou deixando de lado assim. Eu já estou mais priorizando por livros. E, não precisa ser só livro de conscienciologia, não. Você pode pegar livros bons, assim, de uma vasta, vamos supor, português, matemática. O que eu ando lendo muito é gramática, que eu quero fazer a minha universidade. Mas agora, a priorização das músicas, assim, você tem que analisar o seu caso. Se você precisa disso, se você vê que já não dá, que ainda não dá para você ir para o mental soma, mas, assim, ouça assim como um hobby. Não queira ouvir assim como uma prioridade, não. Entendeu? Como tipo assim, um anestésico para a vida, vamos supor. Sabe, uma fuga. Você ouça lá de vez em quando, tal. E se você tiver com a música na cabeça, pentenicamente, aí que você tem que tomar mais cuidado ainda. Porque aí que você tem que ver que você precisa... Porque a música está atrapalhando a sua pensanidade. Agora eu não sei o que você pensa, mas eu acho que uma técnica boa, que pelo menos eu já empreguei, assim, é você realmente, como você colocou ainda há pouco, aquele ato de escutar uma música mental somaticamente, de você ficar alerta para os efeitos da música no seu holossoma. E a partir daí você fazer uma triagem do que realmente é bom e o que não é bom em determinados momentos, porque... A gente sabe, dependendo do perfil da pessoa, não, como você colocou, não dá para ela sair do ouvir música o dia inteiro para não ouvir música nenhuma, em momento algum, né? Tem aí as dosagens, tem a situação de cada um, existe momento uma transição, evolutivo. né? Não precisa ser um corte abrupto, assim, né? Uma transição. Né? E a gente sabe que tem exceções, não é minoria, não é bem exceção, mas é minoria. Mas é claro, tem as músicas neutras ou, enfim, que vão estar mais afeitas a aumentar o soma propriamente dito, né? Por exemplo, algumas músicas eruditas, aí, clássicas, e a gente sabe que podem estar até, de algum modo, servindo como muleta, mas, de certo modo, ajudando algum desenvolvimento mental somático. Né? Então, é bom, eu acho importante a gente fazer essa diferenciação, conforme você colocou bem
técnica de ouvir música com mental soma, né? Quer dizer, usar o discernimento em todos os sentidos, né? Energético, holossomático, enfim, para poder triar se você não consegue abrir mão 100%, né? Sim, tem uma transição, né? Não Exatamente. precisa ser uma coisa assim, de uma hora para outra, né? E aí também, né, Bruno, não sei o que você pensa, mas tem aquela técnica que eu penso que é o que você está usando. Quando a pessoa tem muita dificuldade de romper com algum assunto, algum item, às vezes é melhor ela ser radical, realmente usar a cosmoética destrutiva, assim, intensamente, ser radical com aquele assunto, ser auto-imperdoador, como coloca o professor Valdo ali no Sim. memorando, para você conseguir um reequilíbrio depois, né? Por exemplo, por exemplo, eu tenho com a música já é um pouco diferente, mas com a questão estética, de visual mesmo, né? Pela minha formação, pela minha biografia, enfim, nessa vida, chegou um momento da minha vida que eu tinha um olhar absolutamente imagético, fotográfico. E tudo para mim era muito crítico em relação à estética de qualquer coisa. E eu percebi que isso me dava uma inquietação, uma antipacificidade, em função de criticar o que eu via. Eu entrei nessa que você está falando, eu entrei no radicalismo. Cortei tudo, eu evitei emitir qualquer opinião, não mexi, joguei fora, dei minha máquina fotográfica, enfim. E depois, então, eu retomei de uma outra maneira, com um olhar assim, distanciado e já buscando um equilíbrio, né? Com isso, eu não estou querendo aqui defender a questão da imagem, vamos dizer assim, artística, mas a defender a correta apreensão, ou uma apreensão mais mental somática, como você colocou, de uma condição, no caso visual ou no caso sonora, né? Enfim, conseguir dosar essa professor, essa o que eu acho que a pessoa não precisa assim, perceber é o autoconflito. Isso é bem ela sério. percebeu que tem o autoconflito, que ela já está vendo que não dá para ficar para cá, mas eu quero ir para cá. A partir do momento que ela diagnosticou o autoconflito, ela já pode ir para o outro lado. Ela Exatamente. tem que trabalhar o outro lado. Exatamente. Tá bom, você é bem posicionado, muito bem. Tá ótimo. Isso mesmo. Vamos lá, então. Na Fatologia, página 18, primeira linha. A banalização da importância da educação na sociedade em letras musicais, demonstrando a baixa instrução do autor. Você pode esclarecer essa frase? Eu vou dar 2 exemplos aqui. A música Another Break in the Wall, do Pink Floyd, e depois tem uma música do Pato Fu, Estudar para Quê? É o seguinte, tem músicas que a pessoa ela não tem nenhum respeito pelo ouvinte em falar que música, que educação não faz parte da sociedade, entendeu? Que banalizando a educação numa sociedade. Como que um músico vai falar isso? Não tem como. A educação é tudo numa sociedade. Você vai evitar inúmeros problemas futuros. Problema de saúde, problema de saneamento básico. A educação é tudo. É mais do que o verbete meu aqui, educação. Entendeu? É mais do que o verbete meu. Educação é tudo. Como que uma pessoa vem em música e tenta falar isso? Não tem como. Isso é uma baixa instrução total. Baratrosférico. Muito bem. Agora, professor Bruno, em Parafatologia, na página 19, terceira linha, você traz o heterassédio de consciências energívoras, intoxicadoras e vampirizadoras. De que forma verbal mais apropriada? Segundo a sua opinião e dentro da experiência, poderíamos alertar os adolescentes diante das suas escolhas musicais inapropriadas. No seu conhecimento hoje, na Conscienciologia, existe alguma publicação que possa ajudar a guiar essas crianças adultas?
crianças adultas? Crianças, ela quer dizer crianças mais maduras, né? Ou adulto, Não, criança. ela está se referindo a adulto infantil, Adulto infantilizado. infantil, isso, adulto isso. infantilizado. Não, é o seguinte, essas músicas aí, me refiro ao heteroassédio de consciências energívoras extrafísicas, que ajudam no compositor, que assediam o compositor. Mas agora, sobre adultos infantis, essa é a minha função aqui, é esclarecer. Eu não estou aqui para proibir ninguém, para fazer censura de nada. Eu estou aqui para esclarecer. Entendeu? E você tem que pegar esses adolescentes, principalmente jovens, conversar com ele, falar, e ter um momento apropriado. Não adianta você querer falar na hora que o jovem está alcoolizado ou está drogado, naquele momento. Você vai, às vezes, até piorar a situação. Mas no momento oportuno, você chega, conversa, aí ouve aquela música lá, tenta perceber o número de vezes que a pessoa ouve aquela música, o jovem, porque o que denuncia ali a hipnose ali é o número de vezes que ele ouve a música. Se ele ouvir direto aquela música e você saber que é baratrosférico, você deve esclarecer sim. Esclareça a pessoa, a criança, o seu filho, o neto, que seja. Fala, é assim, tal, mas com calma, não precisa, ser agressivo, não. Agora, Bruno, ela pede aqui alguma publicação, é claro que tem os verbetes, né? Tem o seu verbete, tem o que você colocou aqui na remissiologia, tem também aquele verbete... Radiotismo musical? Não, a indústria cultural, que é mais recente, também não dá para entrar, que aqui o máximo são 15 itens, né? Agora, eu pensei que, assim, para uma pessoa que não conhece a Conscienciologia, eu pensei assim, que o Nossa Evolução é um livro do professor Valdo, é um livro bem assim básico para quem não conhece ainda as ideias da Conscienciologia. E eu penso que se a pessoa ler aquele livro e ela entender que existe essa dinâmica da evolução, né? Que existe essa lógica evolutiva, eu penso que esse livro pode ajudar bastante um jovem ou um adulto infantil, né? Ele entendendo essa dinâmica evolutiva, ele pode passar a compreender melhor a patologia e o problema do envolvimento dele com a música antiassistencial. Sim, né? A intencionalidade minha, depois de escrever esse verbete, que eu estou falando que eu quero fazer a Universidade de Letras... Você vai escrever um livro. A intenção minha é uma GESCOM, sim. Muito bom. A intenção minha é uma GESCOM, sim. Você vê que tem uma lacuna, né? Nossa, tá tem precisando. Porque, pelo que eu pesquisei, tem muita coisa, muita coisa. Mas só que eu tenho que tomar cuidado também, porque eu tenho um pezinho na música ali, eu tenho que focar na intencionalidade. A intenção é esclarecer. Mas eu vou pesquisar, sim. Porque esse tipo de assédio pega principalmente os jovens. Isso. Adolescente, está formando a personalidade, ainda está querendo provar para a sociedade que ele é adulto. Aí, quantas pessoas que às vezes eu vejo assim que começaram a usar cocaína por causa de bandas como Legião Urbana, entendeu? Começaram lá novo, com 13, 14 anos e depois segue a vida inteira, entendeu? Essa é a intenção minha, de fazer uma GESCOM para esclarecer todos esses jovens aí. E tem o livro também tem o livro sobre a Invex, que pode ajudar bastante. Está na referência bibliográfica. Então, que pode ajudar bastante Não, esse aí pode ajudar muito, muito. Isso, ele tem bastante coisa aí. Viu? Você teletertuliana, aqui ele colocou, está muito bem colocado aqui na bibliografia, o livro do Alexandre Nonato e outros autores, não é? Que é a Inversão Existencial, Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude. Isso. Que é mais apropriado para o jovem em si, né? Tem bastante. Fala de bandas como Legião Urbana, tem os ídolos musicais que dessomaram com a música, tem bastante coisa. Isso. Assim, não é uma GESCOM que fala só sobre isso, mas tem bastante coisa aí que ajuda bastante. Justamente porque é um item muito sério aí. Isso. Porque pega o jovem, né? Pega o jovem ali que está querendo provar para todo mundo que ele é adulto. Quantas pessoas
assim, que eu conheço, que ouvia Guns N' Roses, que começou a ser rebelde, porque rebeldia, assim, insatisfação com a sociedade é uma coisa, agora rebeldia, sair destruindo, brigando, é outra coisa, né? Entendeu? Vamos ter um verbete com Sim Rebelde. Opa! Está em revisão. Está em revisão? Vamos ter sim. Você quer perguntar? Sim, sim. Bruno, meus parabéns, primeiro. É uma honra estar aqui do seu lado. Obrigado. Agora, vamos aqui em trinomiologia. O trinômio desmotivação, boavidismo e desviacionismo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e se pudesse dar um exemplo assim bem prático para a gente. Desmotivação é pessoa sem motivação, sem vontade de fazer nada, né? O boavidismo é aquela pessoa que, depois do trabalho, alguma coisa, ela não quer fazer mais nada, ela não dá prioridade a nada, entendeu? A prioridade dela é ficar... tem uns que ficam assistindo televisão, novela, aí depois o desviacionismo é o desvio da pessoa, né? Muitas pessoas, às vezes, perdem proex, né, com esse desvio, né? Esse desviacionismo. Entendeu? Toma muito cuidado com isso aí. A pessoa tem que priorizar, como diz o professor Valdo, a vontade é o maior poder da consciência. Então, então a falta de vontade, então, é o contrário. Se a pessoa fica com o boavidismo, ela já está demonstrando que não tem muita volixiologia, entendeu? E aí você acha que as músicas elas estão influenciando diretamente, muitas dessas músicas estão influenciando diretamente a esse contexto? Sim, tem muito. A maioria. Quer ver? Tem uma do Tim Maia, que é Sossego, aí depois tem uma do Ed Mota, que é Vamos Dançar, que eles falam, eu não preciso do trabalho, eu não nasci para sofrer. Então, esse tipo de coisa aí entra na cabeça da pessoa e a pessoa não tem vontade de fazer mais nada. Agora, professor Bruno, eu gostaria que você deixasse claro sua opinião sobre a música em si. Bach e Villa-Lobos também são nosográficos, na sua opinião? Olha, a música clássica em si, eu não conheço muito não, mas o Bach, pelo que eu sei, pelo que eu li nos meus livros lá, ele era muito intelectual harmoniosamente, como harmonia, ele era um intelectual de construções harmônicas. Ele veio com a escala melódica, ele saiu fora daquele contexto de melodia comum, aquela melodia que já existia. Ele foi um intelectual, sim, pelo menos o Bach eu conheço. Nessa parte, assim, ele veio com escala harmônica, escala melódica, que ele criou coisas novas, assim, na música, na maneira de criar a música. Ele era intelectual, sim. Agora, o Villa-Lobos era um grande cara, né? Também, enfim, eu acho, particularmente, eu acho que ele tem músicas bem interessantes, assim, não generalizaria, né, para essa questão de nosográfica. Precisa conhecer a obra da pessoa. O cara era para cima, tem músicas, na minha opinião, muito boas, assim. Tem músicas que te levam lá para cima, né? Que dá uma levantada no seu astral, tá? Tem sim. Eu acho que ele transcendeu aí muita coisa aí em relação por ser brasileiro ainda, não? Ser brasileiro, tem toda aquela cultura de que europeu só sabe, ainda mais naquela época ainda, né? Agora o Bach já tem aí uma miscelânea, né? Tem muita coisa ainda de cunho religioso aí, mais assim, muito emocional. Que naquela época independente, assim, da qualidade, né? A gente não está falando aqui da qualidade musical, tá certo? Se tiver aí algum especialista, agradecemos a contribuição. A gente está falando aqui da apreensão da música enquanto efeito na nossa evolução, na nossa vida, no nosso holossoma, enfim, no nosso autodiscernimento, né, existencial, né? A questão da música interferindo de uma maneira nosográfica, nos limitando e nos tolhindo de uma vivência mais harmônica, mais homeostática, né? Essa é a questão. A gente não está aqui falando fazendo uma análise técnica, vamos dizer assim, né, da qualidade musical. É que uma coisa está ligada à outra, né? Mas assim, a colocação é mais ampla. E a qualidade das letras também, Isso. Né? Qualidade musical é diferente, né, de qualidade de letra, né, de letra musical, né?
Agora, a gente tem ainda algumas perguntas, vamos lá, vamos seguir em frente? Você quer falar mais alguma coisa eu acho que eu cortei você, né? Não. Não? Tudo bem? Tudo bem. Álver Betógrafo, poderia nos informar sobre como fazer para diferenciar uma música baratrosférica e outra que não seja? Olha, você tem que pegar, se é uma música escrita, uma música que tem a letra, você tem que pegar com calma, não fazer uma análise perto de outras pessoas, de uma balada, vamos supor, um show de rock and roll, tentar fazer uma análise da letra. Vai com calma, pega a letra, vê se é aquilo, entendeu? Mas agora a música que eu acho que é baratrosférica, assim, até mesmo música clássica mesmo, são aquelas músicas que ficam em repetição da melodia, entendeu? É tipo como se você ficasse girando aqui, ó. Que fim vai ter isso? Você vai ficar girando aqui. Isso aí demonstra uma falta de criatividade do compositor e é uma tentativa de persuasão da pessoa. Persuasão melódica. Você coloca aqui, eu acho que a sua taxologia, ela dá uma boa listagem por exemplo, você coloca 20 categorias diante de assistência musical, né? E então isso aqui eu acho que pode ajudar bastante essa pergunta a responder essa pergunta que ele coloca aí da diferenciação de música baratrosférica ou não. E é claro que a maioria aqui dessa listagem, elas tendem a ser baratrosféricas, tá certo? Certo, Bruno? Certo. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui, lembrando, né? Para a pessoa que, vamos dizer assim, esteja começando a fazer esse tipo de análise, se interesse para compreender melhor os efeitos musicais, é fundamental a pessoa pensar aí na questão do parapsiquismo, tá certo? Se você tem clarividência, tente ver que consciências que se aproximam ou que se apresentam naquele contexto daquela música. Se você não tem ainda clarividência, busque fazer as autopesquisas, por exemplo, percebendo os efeitos de determinada música no seu holossoma, na sua psicosfera. Você pode fazer boas pesquisas com isso. Claro que sempre no final trabalhando com as energias, para fazer a desassimilação. Certo, Bruno? Então, assim, uma dica, a gente já falou um pouco aqui, você comentou também, mas, por exemplo, se você tem dúvidas se uma música é boa ou ruim, é baratrosférica ou não, primeira coisa é ver como que você se sente com aquela música. Ver os efeitos daquela música no seu energossoma, no seu psicossoma. Que sentimentos, que ideias, que emoções você tem ao ouvir aquela música. Se aquilo vai te melhorar ou vai piorar você. E tentar fazer essa metria, né? essa autopesquisa mesmo, dos efeitos na sua manifestação. Quer dizer, você buscar ver a interferência disso através do parapsiquismo, no sentido de que uma coisa é você ver a questão, vamos dizer assim, mais somática mesmo, mais intrafísica, que é bem séria, né, Bruno? Normalmente são os chakras, né, que predominam mais, né? A pessoa perceber quais são os chakras, principalmente o cardíaco. Então, quando eu ouvi a música... E outro também bem sério é o sexo chakra, né? Você comentou aqui ainda há pouco. Sim, essas músicas de funk. Mas no meu caso, assim, o que predominava mais mesmo era o coronochakra. Cardiochakra. E também... Você quer falar? Você me fez lembrar aqui algumas músicas chinesas que a hora que eu ouvia, nossa, eu saía eufórico, me sentia muito bem. É mais ou menos isso que você estava falando aí. Mesmo que você não esteja vendo ali com CX e tal, mas ela mexe com o seu estado de espírito. Exatamente. Porque a gente não pode esquecer jamais do apelo forte, evocativo das músicas, tá certo? Não tá. Então, por exemplo, no laboratório um exemplo didático e assistencial, vamos dizer assim, da música, por exemplo, é no laboratório de retrocognição. Para quem não conhece, aqui no CAEC, nesse laboratório você tem uma série de DVDs, né? Você pode escolher, colocar uma música de determinada época
E aquilo pode ajudar você a promover uma retrocognição, tá certo? Então, é essa questão que precisa ficar clara, né, para nós aqui, conscienciólogos. É ficar atento, não ficar de bobo nessa história. E claro que, fundamentalmente, a colocação, aí, a tese principal do Bruno, que é a maioria aí generalizada da musicalidade aí antiassistencial mesmo, baratrosférica mesmo, né? Você quer falar? Não, é isso aí que você está falando. Se for depender da mídia, você está perdido, né? Sim, sim. Quer dizer, você tem que selecionar com muito cuidado essas músicas que podem te influenciar positivamente. Porque ela tem esse lado assistencial. Só que você não vai achar nessa mídia aí, né? Televisão, rádio, por aí, show. Aí esquece. Normalmente, as músicas são muito assim, denunciam um baixo índice de criatividade, né? Entendeu? Tem música que nem tem músicas que tem 10 linhas só, música. Entendeu? Tem só 10 linhas, tem um refrão ali que repete, 10, 8 linhas. Muito, assim, a criatividade é muito pouco. Entendeu? Agora, eu só queria voltar, por exemplo, eu estava falando dessa música chinesa. O fato dela te deixar eufórico, isso poderia ser bem negativo? Pois é, aí não dá pra gente generalizar, você concorda? Vai que você ouviu uma música chinesa, de alguma forma sua holopensênica na China positiva, e Pois que é, pode ter chamado alguma consciência que... Bom, mas eu Quem estou falando sabe- no caso de você se sentir muito bem. Você fica aí eufórico. pode ser realmente uma evocação de um passadão seu positivo, né? Aí a gente tem as hipóteses, tá certo? Pode ser aí uma mimese já dispensável, conforme ele colocou, aí é com você. Por isso que a gente sempre repete, né? Mas Normalmente- engraçado que foi Que uma a- descoberta para mim. Normalmente, Foi, quando tem né? emocionalidade, assim, que você sente mesmo, tem que tomar cuidado mesmo com isso aí. Ficar Automimese, atento aí. Porque eu não atento. conhecia música chinesa, não Não, mexia. né? E eu vi alguns vídeos, nossa, eu apaixonei na música. Aí eu começava a usar aquilo. O que Me você tem sentia que tomar muito cuidado é se você pensioniza muito aquela música. Entendeu? Isso que você tem que tomar cuidado. Porque música, tem que tomar cuidado que música, dependendo do quanto a pessoa gosta da música, ela se torna um vício, né, na cabeça dela, pensenicamente. E eu tenho isso, de chegar a atrapalhar meus pensamentos, entendeu? A música fica lá e fica girando. Uma música, aí eu escolho outra, aí fica. Mas eu já tenho, assim, a questão de ideias, assim, entendeu? Eu já estou naquela fase de transição. Eu já sei que posso dispensar aquilo, mas ainda tem, mesmo cortando assim que eu cortei, eu ainda tenho sim. Entendeu? É tipo como se fosse uma abstinência ainda, vamos se dizer. Entendeu? Ela está ali ainda. Vai ser uma desintoxicação pensênica. Pois é, mas aí no caso você está sendo contra você criar essa dependência daquele padrão de música para você sempre se relaxar. Assim, não é dependência, é como se fosse assim, vamos supor, uma pessoa que para de fumar. A nicotina está ainda no corpo dela. Entendeu? O meu vício ainda de ouvir música pensenicamente ainda está. Um dia, eu tenho quase que certeza que vai acabar isso aí comigo. Entendeu? Por quê? Porque eu já estou procurando outras ideias mais avançadas. Tipo assim, é como se você fosse descartar esse ego musical. Isso. Tipo assim, não, é como se esse passado... Uma desintoxicação, vamos se dizer que seja tá. o caso. Desintoxicação pensênica musical. Mais ou menos esse o termo, assim. Tipo assim, o Bruno não tem mais esse estigma com música, né? Está em transição, mas um dia vai acabar. Ah, tá. Entendeu? Certo. Tudo bem? Agora, Bruno, tem uma pergunta aqui de um carioca. Carioca não, fluminense, de Niterói. Ele coloca assim: moro no Rio de Janeiro e acredito que não tenha outro estado brasileiro com tantas músicas bélicas. É isso mesmo, professora Tânia? Deixa eu ler a pergunta toda. Eu acho que é um pouco de exagero, né? Qual a opinião do verbetógrafo sobre a relação do tráfico de drogas e as melodias bélicas? Penso que na atual situação que chegou o Rio, não tem como combater essa relação sem fortalecimento das polícias. Ele está relacionando aqui a questão de funk, será que é isso? Não, de O que funk. você acha? Só que é o seguinte, ó, ele citou aí a polícia, né?
tem que falar que a polícia mais mal paga do Brasil é do Rio de Janeiro. Mas é o seguinte, isso aí não quer dizer que a pessoa não vai ser corrupta. Mas agora, em relação ao funk e essas coisas aí, o Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, né, no caso. Então tem muito ali negócio de prostituição, as pessoas vão na praia, as pessoas ficam de biquíni ao sol, tomando sol. Isso aí tem sim, principalmente o funk carioca lá, Furacão 2000, que teve o processo da música lá, como é que fala? Dói um tapinha não dói, entendeu? Eles sofreram um processo. Essas músicas aí, ela é tipo assim, ela meio que denigre a imagem da mulher, entendeu? Eu acho que às vezes essas músicas estão voltando assim na época das cavernas. A época que o homem pegava a mulher pelo cabelo, chegava e levava na caverna, já não está sendo nem psicossomática mais, já está sendo, sabe, primitivo, assim, nós estamos voltando, entendeu? E demonstra, assim, uma falta de gratidão com a mulher, porque todos nós aqui nascemos de uma mulher, entendeu? Principalmente essas músicas funk aí, parece que a pessoa não nasceu de uma... parece que não teve mãe. Você entendeu? Demonstra, assim, uma ingratidão, assim, com a mulher, ou ginossoma, no caso, né? Muito grande. Isso aí, para mim, não é que é inadmissível, né? Mas é uma coisa muito triste. Certo. Tânia, você quer comentar alguma coisa em função da música bélica, né, que eu estou perguntando? Do Rio de Janeiro, você tem algum dado sobre isso? Pois é, eu não tenho nenhum dado, mas Rio, São Paulo, as grandes cidades, principalmente Rio e São Paulo, né? Você tem a música do funk, que, de um modo geral, é isso aí mesmo, é para chamar a atenção, é para tirar a ideia, para deixar cada vez mais débil mental. É isso que você colocou, Bruno. Bruno, eu tenho uma outra questão para você. Posso fazer? Pode fazer. Opa. É na fatologia, aqui na página 19, na quarta linha, de baixo para cima. Sim. Quase no final. As letras musicais incitando ao narcisismo. Você podia dar exemplo, podia desenvolver? Sim, eu dou um exemplo. Essa cantora nova aí que tem a Anitta, ela tem a música dela que está estourando no sucesso aí. O que acontece? Na minha opinião, aquela música específica, ela foi criada para incitar o narcisismo da artista e ela foi criada para aquela artista, para a Anitta. Você entendeu? Já tem música sendo criada para promover o artista. Aí você vê, ela fala que Show das Poderosas, aquela música foi criada ali para aumentar o narcisismo da cantora. Você entendeu? Aí depois tem outra música aqui. Deixa eu achar aqui. Qual é o nome da música? Tem uma música que fala: Mamãe passou açúcar em mim. Entendeu? Esse tipo de música aí é o narcisismo. Roberto Carlos. Oi? Isso é do Roberto Carlos? Não. Do Erasmo? Wilson Simonal. Wilson Simonal. Mamãe passou açúcar em mim. Entendeu? Esse tipo de música aí. Oi? Essa é das Antas, né? Isso. É das antigas. Isso. Mas tem uns rappers aí que ressurgiram com essa música aí. Eles fizeram um rap nessa música. Mamãe passou açúcar em mim. Eu era neném e não tinha talco. Isso. Mamãe passou açúcar em mim. Muito bem. Agora, Narciso puro, né? Narcisismo puro, sim. Tá, muito obrigada. Agora, professor Bruno. Pode, claro. Tá ligado, Pilar? Tá. Então, a minha pergunta a ele é como ele tem utilizado esse processo projetivo, as projeções que ele tem, com essa transição de paradigmas, né? Da arte para a mental somática, do psicossoma para o mental soma. Como tem sido para você esse trabalho projetivo? Não, sim, é assim. Porque aqui no verbete não aparece. Sim, mas eu já tive projeções que eu era convidado para tocar em banda. Eu já tive projeções. E na hora, assim, eu lembro que eu não aceitei na projeção. Eu lembro que eu não aceitei.
Mas eu já estou tendo, assim, projeções de assistências mental-somáticas, explicando o holossoma para a consciex, explicando o que é psicossoma. Já teve várias, assim, assistências que eu fiz de abraçar a consciex, e provavelmente são consciex de outras existências minhas. Sim. Entendeu? Mas, você vê assim, quando você faz assistência, que você pega assim, uma consciex, faz uma assistência bem baratrosférica mesmo, você já começa a ver que você já tem uma potencialidade muito grande para fazer assistência, já tem uma lucidez, e não tem como você ficar assim, para mim, no meu caso, ficar mais na música, né? Não tem mais como. Então, é por isso que seria interessante na parafatologia ter esse processo projetivo, ou as projeções conscientes, assim, auxiliando na assistência ao seu grupo karma, ou ao grupo karma dos artistas, né? Isso. Porque aquele do grupo que consegue levantar sua autolucidez, aumentar o seu discernimento, ele vai fazer uma assistência melhor, né? Sim, sim, com certeza. É isso, Bruno. Ele Muito esclareceu obrigada. os amigos. Ele tem que ver se o líder ele tem uma força presencial, uma respeitabilidade com as pessoas assim do grupo dele, para tentar puxar ali, pelo menos. Porque é uma ferramenta. É uma né? ferramenta, sim. Uma a ferramenta. projeção consciente é uma ferramenta Uma assistencial ferramenta. muito forte, porque às vezes você vai encontrar esse grupo aqui e não vai ter acesso a eles. E através da projeção você tem. Isso. Às vezes você faz a projeção e você vai projetado com consciência de outras existências suas que ainda estão achando que são músicos ainda. Também. Tem isso também. Eles terem a oportunidade de, ao renascer, Isso. já ter uma condição de esclarecimento, Esclarecimento já. melhor, né? Isso. Obrigada. Agora, professor Bruno, dê um diagnóstico das consins que no carro trafegam com músicas altíssimas, com aquele ritmo tum, 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 ou coisas do gênero. Como analisar jovens, homens e mulheres que sentam-se em volta de uma mesa com um som baratrosférico altíssimo ao fundo e ficam rindo sem sentido? Certamente já vivenciaste estes climas. Fale-nos sobre o assunto. Olha, esses carros que ficam andando com esse som altíssimo, tem alguns que andam com esse carro com o propósito de disparar o alarme dos carros. E outra coisa, a pessoa que gosta de música, ela não precisa obrigar os outros a ouvir a música que ele quer. Entendeu? Ele põe o som no último. Eu, na minha casa, por exemplo, eu tenho um quarto lá, eu tenho um quarto lá, que quando eu construí, foi feito só para mim ouvir música. A minha esposa não é obrigada a ouvir a música que eu gosto. Entendeu? Que eu gostava, né, no caso, né? Ela não era obrigada a ouvir, foi construído para isso. Mas agora essas pessoas que ficam rindo no restaurante com a música altíssima, você pega assim, às vezes pode notar ali que normalmente tem alguma cerveja, alguma coisa ali no... É baixa instrução mesmo das pessoas. Agora, em tecnologia... ele está fazendo uma pergunta que você já comentou, é sobre a questão das técnicas de ouvir música com mental soma. Se tem alguma... Ele pergunta quais músicas estimulam o mental soma. Você já comentou, né? Já. No seu caso, você acha que... Não, no meu caso, eu não posso pensa? assim nem comentar muito assim de música que seja desperta mental soma para mim, no meu caso, porque eu acho que o meu mental soma é melhor para mim, no meu caso, é melhor livro. Sem música. Entendeu? Livro, mas livros bons, não é qualquer livro também não. Mas agora para a pessoa, ela tem que ver qual chakra que desperta na pessoa. Assim, o que eu recomendo assim, pega para ouvir assim música de Guilherme Arantes, Água, músicas que falam de ecologia, que são assuntos que estão sempre assim abordados, que são assuntos atuais, né, no caso, né? Assuntos evolutivos também. Uma música que fale de ecologia, olha, entendeu? É pró-evolutivo. Existe chance de ter uma criatividade assim, música boa assim. Nem, por exemplo, você pode pegar música e colocar o poliglotismo na música, juntar o português, o inglês, o japonês, colocar nas letras das músicas, entendeu? Porque não dá para falar que a música não tem esse poder de gravar na cabeça da pessoa. E usando a música com
propósito de poliglotismo, de idiomas, isso aí vai ajudar muito. E tem também, nessa linha aí, né, tem técnicas de outras linhas de conhecimento que a gente sabe que é como nós colocamos aqui há pouco, né, a música pode estimular uma retrocognição. Assim como tem pesquisas aí feitas sobre o efeito da música no nosso cérebro. Isso é fato, isso é mapeado aí pela ciência, né? Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de fazer um curso há muito tempo, faz mais de uma década, e que daquele Instituto Monroe, que eles têm uns aparelhos, M5, enfim, e que justamente eles colocam sons para você escutar e aquilo fazer determinados efeitos no seu cérebro, ao modo de você ter mais atenção, ter mais concentração, desenvolver a memória, enfim. Eu confesso para vocês que até na linha da pergunta do teletertuliano, né, e do que você colocou, que na verdade não deixam de ser muletas, tá certo, gente? Então é assim, no momento que você passa a trabalhar com as suas energias diretamente, que você começa a realmente buscar um domínio energético e a ter uma autoconsciência do seu holossoma e das suas energias, limpando e melhorando a sua acuidade cerebral e paracerebral, isso tudo começa a perder sentido, começa a ficar menor. Existe, tem efeito? Tem, mas até que ponto, para uma pessoa que trabalha com as energias, que estuda Conscienciologia, vale a pena ficar investindo nesse tipo de muleta, vamos chamar assim? Sim. Agora, pode ser útil? Pode. Eu quero até falar que tem eu vou ler para vocês, claro, tem um e-mail de uma teletertuliana que ela coloca esse lado positivo da música, né? E é claro, a gente sabe que tem, né? A música pode ser assistencial, a gente já falou aqui. Sim. A questão é chamar atenção para que a gente não se enrole aí na nosografia. A pessoa tem que analisar o momento evolutivo dela. Exatamente. Se ela está querendo sair para o mental soma, já tem ela diagnostica o conflito, o autoconflito dela, daí ela já... Exatamente. Então ela coloca aqui, olha, não é pergunta, e sim um depoimento referente à assistência recebida por mim em um momento de depressão. Ao ouvir uma música que eu não conhecia, cantada por Elvis Presley, chamada It's Now or Never, me chamou a atenção e consegui sair da depressão e tomar outro rumo na minha vida. Agradeço o auxílio recebido através da música naquele momento de indecisão. Não conheci o idioma e mais tarde, no IPC, fui informada do que se tratava. Tomada de decisão, agora ou nunca. Foi a resposta que eu estava procurando. Interessante, né? Sim. É isso, faz parte. Agora, fazendo um cotejo, né? Ela é uma consciencióloga, que é autora, aliás. O que eu falei, dependendo do momento que a pessoa está, se está num estado avançado de depressão, ela ouve uma música, a música puxa ela para cima, nossa, isso aí ajuda, claro. Super assistencial, né? Não tem como negar. Claro, tem como sem negar. dúvida. A gente não está falando disso. Não estou falando que música é ruim, que tem que... 100%. Não. É que no meu caso, foi que eu estou vendo que já dá para mim abrir mão de música. Claro. Está bem claro, acho que é o seu posicionamento. Não, é o meu. Eu, Bruno Fabiano de Camargo. Mas é o seu, Bruno, mas é o posicionamento da Conscienciologia em geral, né? Sim. E até, gente, lembrando, né, como essa é a tônica da enciclopédia da Conscienciologia em geral. Por isso que, às vezes, a gente tem um trabalho a mais, de repente, com algum tema, algum título de verbete. É que, embora o verbete seja absolutamente pessoal, personalizado, é autoria, é um só autor, ele, mais ainda assim, o que está no verbete, ele faz parte de um consenso da ciência Conscienciologia. Né? A gente sem falar da equipe de revisores, né? Isso, assim, mas a pessoa acha que vai escrever o verbete sozinho, mas existe toda uma equipe de revisores que ajudam. Sim, sabe? Bruno, mas independente disso, assim,
Ok, tá ótimo, mas sem chamar atenção para a questão da equipe e tal, é a questão da enciclopédia em si, entende? Sim. Assim, a enciclopédia, ela coloca o posicionamento do autor, mas esse posicionamento, ele faz parte de um consenso, que é o consenso dos pesquisadores da Conscienciologia, tá certo? Sim. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, que a gente está falando aqui de uma ciência, né? E claro, que se apropriando das vivências pessoais dos autores, dos verbetógrafos, pesquisadores. É tá que certo? cada pessoa tem a sua vida, a sua particularidade da existência dela. E ela tem que analisar a intencionalidade da pessoa e fazer assistência. Eu tenho a minha vida, ele tem a dele, cada um tem a sua vida e um ajuda o outro. Exatamente. Agora, professor Bruno, na pensenologia, na página 18, segunda linha, você poderia dar definição de melopensenes? Os melopensenes são pensamentos melódicos, que é aquela pensenidade que eu tenho de ficar repetindo música na cabeça. Esses são os melopensenes. E na paradoxologia, na página 20, segunda linha, você poderia comentar e exemplificar sobre o paradoxo de muitas patologias poderem estar escondidas por detrás da alegria? Isso, aquelas músicas que são alegres. Eu, por exemplo, quando eu ouço aquelas músicas de sertanejo universitário que tem um solo de acordeon ou de sanfona assim, eu já fico alerta. Eu falo, aí vem coisa. Porque são músicas alegres que depois chega lá na letra musical, tem muitas coisas de álcool, principalmente de álcool. Eu fico bem esperto. Mas esse paradoxo aqui, ele é um do predileto meu, por quê? Vamos supor, uma piada. Pode ver que tem muita piada que tem alegria ali, mas existe preconceito por trás daquilo. Você entendeu? Tem muito disso. A alegria, a pessoa confunde. Não é nem assim eufemismo, é disfarce mesmo. A alegria, ela disfarça a patologia por trás disso aí. Aí a pessoa acha que está alegre, mas existe toda uma intencionalidade lá por trás disso aí. Nem, por exemplo, você pega aí aquelas videocassetadas, pegadinhas, a pessoa morre de dar risada, mas tem pessoas que às vezes chegam a dessomar naquela imagem e as pessoas ficam dando risada daquilo. Entendeu? Essa aí foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, que eu fui refletindo. O Bruno, eu só queria voltar, acho que você já tinha comentado, aquelas músicas que você não consegue tirar. Ali no caso, você assimilou, você fez assimilação e não está conseguindo desassimilar? Isso aí é uma memorização psicossomática. Não é uma memoração mental somática, não. Porque eu estou vendo isso porque eu tenho uma facilidade para memorizar música, mas eu tenho uma dificuldade para memorizar símbolos, letras. Você entendeu? Pois é, mas você não coloca só como assédio, não. Você ouviu aquela música... Não, mas se você... É assim, eu não identifico nem como assédio. Que caso você não consegue desligar. Mas eu dou o diagnóstico que é uma assedialidade minha, do meu psicossoma. Mas você vê como assedialidade. Vejo. Aquelas musiquinhas que ficam repetindo e você tenta desligar, vai ver, ela volta. É assim, às vezes tem música que eu ouço 2, 3 vezes, eu fico mais de anos sem esquecer. Não assim, se eu pegar e falar assim, não, eu quero ouvir tal música, mesmo que eu tenha, assim, não tenha ouvido ela há anos, eu lembro dela. E ela vem todinha. Ela vem tudinha, melodia, harmonia, baixo, bater, vem tudo. Então, isso aí, você imagine se você tivesse essa capacidade mental somática, de pegar, vamos supor, um livro e ler e lembrar de muitos dados daquele livro. Mas a música você não... Entendeu? Mas por isso que eu falo para você, é um vício psicossomático, é um vício emocional, não é um vício mental somático. Entendeu? Por mais que você tente assim arrumar argumentos, não tem como. Beleza. Acho que também tem um contraponto de poder fazer higienização pensênica através da música, né? Então nós estamos lá, às vezes, muito atarefados, com um pensene em alguma coisa muito assediadora e tal, e aí, não, pera, eu vou ouvir essa música para relaxar. Claro que é uma muleta, né? Assim como qualquer outro tipo de muleta. Sim. Mas aquela higienização já te limpa, já te coloca outro foco, você já consegue pensar melhor também, sim, né?
É que assim, eu falo no meu caso assim mesmo, pode ser que para uma pessoa seja propício, um momento oportuno para ela, mas para mim eu já estou vendo que não dá mais. Não, eu estou sendo radical comigo mesmo. Não é ninguém que falou, eu li em algum lugar, eu mesmo fui fazendo as minhas reciclagens e percebi que não dá mais. Que também tem outra, na minha educação, no meu ensino fundamental, eu tinha uma professora de português que ela adorava pegar as regras gramaticais e fazer músicas daquilo. Não, e isso é muito interessante. Existem fórmulas de química, de um matemática, recurso. que o professor leva o violão lá na sala de aula e toca, a música fica na cabeça. Não, isso aí eu acho legal, sim. Eu acho legal. Aí é um recurso didático, né? Não, eu acho muito didático isso aí. Agora, ao verbetógrafo. Na binomiologia, página 20, você poderia ampliar o binômio compositor assediado, música assediada? Esse compositor seria um embaixador da baratrosfera, manipulando parte da humanidade através das suas inspirações? Sim, poderia ser sim um embaixador. Eu não falo nem de criatividade, é de manipulação mesmo. Ele pergunta aqui quais compositores clássicos eram assediados. Não, a clássica não é assim a minha especialidade. Não... Agora, se eu puder contribuir, por exemplo, se você pegar os compositores clássicos, belicistas, tem muita música bélica clássica. Se você quiser fazer uma pesquisa mais ampliada, no Homo Sapiens Pacíficos, do professor Valdo, tem listagens bem grandes. Agora, eu particularmente penso que, eu considero, né, por exemplo, a música do Wagner, super conhecida, super famosa e badalada, e de uma qualidade incontestável, né, mas altamente nosográfica, ao ponto de ter sido a música oficial, né, do nazismo, por exemplo, né? Então, você, sem saber dessa informação, você ouve a música, você vê que ela é completamente belicista, conflituosa, complicada demais de ouvir. Você começa a ouvir, são várias, né? Tem melhores e piores, enfim, tem umas lindíssimas, né? E eu acho que esse é o problema, né? O mata-burro que você coloca. Algumas são lindas, que é linda, né? E no entanto, vai no fluxo, você né? pode ir no fluxo sem discernimento, né? E também ele pergunta na fobiologia, página 20, qual o significado de sofofobia, peniafobia, ergofobia e panofobia. Você pode clarear aí? Sofofobia é o medo do conhecimento. A peniafobia é o medo da pobreza. E qual a outra? A ergofobia. A ergofobia é assídia, preguiça. E a ponofobia? A ponofobia é o medo do trabalho. Isso aí, muitas que fobias seria evitáveis. Ligado ao boavidismo, né? Exatamente, exatamente. Agora, ao verbitógrafo. Sua colocação do exemplo da música Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, foi inapropriada, pois a letra é referente ao contexto sociocultural de pós-guerra mundial e da famigerada lavagem cerebral imposta pela coroa inglesa nas salas de aula, ao que dava o nome de educação de seus jovens, mas a realidade nas salas de aula era de opressão e não de educação. Só para entender, isso aqui está no verbete, é isso? Não, a música não. Eu dei o exemplo aqui. Ah, você deu o exemplo, tá. Você poderia ampliar sua posição a respeito desse problema histórico que influencia as autorias das músicas? Sim, pode ser que naquela época não tinha, o propósito era outro, mas e a música? A música, ela fica eternamente lá. A música não é destruída. Vamos supor que uma pessoa ouve aquela música, a música foi construída naquela época e a pessoa ouve atualmente. Ela vai achar que a professora não vai gostar da professora, que a educação não é importante. Entendeu? A música, ela não é destruída, ela não acaba. É como se fosse, sabe, eterna lá. É como se fosse um livro. Por isso que a pessoa tem que tomar cuidado, porque tem coisas que você escreve hoje, que você se envergonha dela daqui 10, 20 anos para frente. Isso aí é essa questão do uso, né? É um dos problemas da produção em geral, o artística ou não literária. Precisamos de educação, professora, deixa os alunos em paz. O que a pessoa hoje em dia vai ouvir, o que ela vai achar disso aí? Tá certo? Pode ser que naquela época tenha, assim,
essa outra intencionalidade, mas hoje em dia já não... E tá aí a música, tá aí, tá vendendo, entendeu? E a gente tem que lembrar, você já comentou um pouco sobre isso, essa questão de problema histórico, influência, que é claro que a influência das baratrosferas, né? Essa questão do recorte dos insights influenciados por consciências baratrosféricas, isso vem através dos tempos e da história, né? Não é, se você pegar a história, se a história do planeta é mais nosográfica do que homeostática, por aí você pega, por decorrência, né, a questão das inspirações e da produção em geral, né, artística em geral. Que artística eu coloco porque, em geral, entra aí mais a questão do sentido, do sentimento, e não tanto do uso do mental soma no sentido mesmo de autodiscernimento para o que você está fazendo, escrevendo e colocando aí para as pessoas, né? Agora a gente ainda tem aqui mais perguntas? Vamos em frente, então. Já ouvi falar numa tal de música das esferas, assim chamada por Pitágoras, que poderia vir de alguma dimensão extrafísica, onde existe algum ambiente musicalizado com extrema harmonia. Poderia falar algo sobre o assunto? A Conscienciologia considera existir tais músicas? Você quer comentar alguma coisa? Olha, de música extraterrestre eu nunca assim ouvi, mas eu acho que a intenção do autor é falar em harmonia de universo, universal mesmo, entendeu? Não de harmonia musical. Agora essa questão do Pitágoras, né? O Pitágoras é uma figura polêmica, né? Controversa, aí há quem duvide da existência dele de fato. Agora, para tentar clarear o telespectador em relação a essa questão, ele pergunta, né, se a Conscienciologia considera existir tais músicas. O que a Conscienciologia considera dentro aqui dos meus conhecimentos, se alguém quiser colaborar? A gente sabe que existem músicas mais apropriadas para determinado tipo de assistência, que pode se considerar, então, essas músicas mais harmoniosas, mais homeostáticas, né? Mais voltadas para uma condição de equilíbrio das consciências, né? E é claro que essas comunidades extrafísicas mais voltadas para assistência, elas podem fazer uso dessas músicas. Por exemplo, a gente sabe, há vários relatos sobre isso, em livros escritos, há próprios projetores já fazem relatos sobre isso, de ouvir música extrafísica, na dimensão extrafísica, e músicas muito melódicas, muito harmoniosas, né? Então, isso existe sim, a gente sabe que existe. É claro que se você considerar uma dimensão, uma comunidade extrafísica super mega avançada, provavelmente é o que o Bruno tem colocado aqui no verbete todo. Essa Comunex, né, essa comunidade extrafísica não vai mais estar mexendo com música. Muito provavelmente não existe mais essa necessidade. Pode ser dispensável. Né? Agora, é possível sim. Tem esses usos, né, homeostáticos e, por exemplo, a questão das próprias inspirações. O professor Val, por exemplo, ele coloca assim, alguns autores, eu não vou me recordar aqui especificamente, da questão de alguns autores musicais, de muitos, aliás, fazerem a apreensão da ideia no extrafísico. E a gente sabe que isso nas artes é bem comum, em várias linhas das artes, né? O artista tem essa mais facilidade de projeção, de captura, vamos dizer assim, de descoincidência e, portanto, de maior captação extrafísica de ideias e, no caso, de músicas. O problema é que realmente esse link é com comunexes nosográficas, patológicas, baratrosféricas. Então, a gente tem que conseguir realmente diferenciar essas duas coisas, tá certo? Certo. E só para acrescentar,
que não é só a musicalidade, é que no universo existe a sonoridade. Ah, sim. Então, quando se fala em captar uma ideia, às vezes não foi a ideia em si, foi uma sonoridade interpretada pelo autor ou aquele inventor que criou aquela... Bem lembrado. Né? Então, existe uma sonoridade. Até o professor Waldo tem feito esse exercício de falar, preste atenção quando você abre a torneira. A água escorre, ela tem um som. Então, para alguma pessoa mais musical, aquele som pode ser musical, ela pode até criar uma música, uma melodia. Exatamente. Por exemplo, a gente tem esses músicos contemporâneos, né? Você deve conhecer, mas, por exemplo, um Hermeto Pascoal, ele trabalha, né, bastante com essa questão dos sons, como é que se diz, espontâneos, enfim, do cotidiano, né? Agora, Bruno, a gente ainda tem uma pergunta, vamos fazer rapidinho, porque o nosso tempo está esgotando. Como você sugere explicar aos adolescentes para observarem a reação de seus cardiochakras ou sexochakras a determinada música? Atualmente, procuro muito qual a boa frase para intervir e ajudá-los a ver melhor o que fazem. Os adolescentes são, para mim, também alvo de grande interesse. Tem que esperar o momento certo, a hora certa. Não adianta você querer falar, porque adolescente é muito rebelde, né? Adolescente é inquieto, né? Você precisa pegar uma hora na hora que estiver almoçando, estiver jantando, uma hora com calma. Não adianta você querer pegar ele naquele momento que ele esteja eufórico lá e tentar explicar que não vai ter resultados muito benéficos, não. Muito bem, professor Bruno, nós agradecemos muito a sua participação, aguardamos aí novos verbetes. Você teve muitas perguntas, parabéns, o tema realmente foi muito bem trabalhado e muito útil, acho que muito assistencial. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, e até a próxima tertúlia, e vamos aos nossos comerciais. Dulce. Assinaturas, pontuações da tertúlia de hoje. Assinaturas no livro de presença, 19. Perguntas presenciais, 15. Perguntas online, 30. Lembrando que hoje estamos começando, simultaneamente com a nossa tertúlia, o congresso da autopesquisologia do IPC, que está presente, onde está presente mais de em torno de 500 pessoas, né? Hoje nós teremos os seguintes avisos. O seguinte aviso, Nazaré, sobre o acoplamentário. Boa tarde a todos. Nos dias 22 a 24 de novembro, o CAEC realizará mais uma turma do acoplamentário. O tema será desperticidade e os EPICONs serão Rui Bueno e o Edenilson Signorini. O acoplamentário é um laboratório técnico preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo e também da autopesquisa. Devido ao fato de o parapsiquismo necessitar uma repetição, uma série de técnicas, por isso o CAEC preparou um pacote, uma série de pacotes, aliás, promocionais, de maneira que o participante possa realizar vários acoplamentários, pagando um preço diferenciado. Então, lembrando, esse tema é desperticidade e a data 22 a 24 de novembro, no outro final de semana, sem ser o próximo. Obrigada. Próximo verbete, infocomunicação dispersiva. Especialidade, infocomunicologia, verbetógrafo Diego Lopes dos Santos. Boa tarde e obrigada a todos pela presença.